Como Oi, vai, meu querido professora Emily, amigo? tudo bem? Dá oi para seus Tudo amigos. bem, e você? Boa noite, Tudo Raul. Que grata jóia. satisfação você ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande poder estar aqui e compartilhar algo de útil nesses momentos tão difíceis para todos nós, inclusive para os acadêmicos. Quero dar meu boa É, noite a todos que estão já conectados. Eu não consigo exatamente ver quem está, mas quem estiver ao vivo aí já pode ir dando um oi aí. Marcelo Mata já está ao vivo. Deixa eu ver, quem mais? Te falo. Giovana Zanardo, Marlon, Lucas Pimenta está ao vivo, Van Opa, Valois, Paulo Vogel, que bom. deixa eu ver, Marcelo Giovana Vanderlei, Mata está no Rio ou está Cristina em... Gontijo, Rodrigo Brito, E eles já estão conectados? Já estão falando? já estão conectados. É que oficialmente o Face não, o Instagram vai avisar, acredito, em 1 minuto que nós estamos iniciando. Eles fazem tipo de um aviso coletivo porque nós fizemos tipo um cronograma, né, de uma contagem de tempo. Então, nós estamos aí em contagem regressiva, Matusalém. Tá ótimo. Douglas Teis, Carla Fregona, do professora Carla, vai estar conosco aí também em um dos episódios. Saudade desse grupo todo aí. Quanto tempo, É, né? Quanto tempo aí, nosso... Pois é, tá difícil, né, meu amigo? Faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que a gente não consegue ver os amigos, está realmente difícil, né? Mas vamos aí tentar contribuir com a melhor maneira possível, né? Principalmente no âmbito da academia, para que a gente discuta as questões importantes e que possa também passar informações coerentes, né? Para evitar, inclusive, alguns oportunismos, algumas informações que não procedem e também alertar para aquilo que é necessário. Bom, 19 horas, então, vamos iniciar oficialmente nossa live com o professor pós-doutor Matusalém Gonçalves Pimenta. Aproveito a oportunidade para indicar aos senhores o livro de autoria do professor Matusalém, Processos Marítimos, que eu tenho a honra, inclusive, de apresentar. É o único livro no Brasil que comenta a respeito da efetiva atuação do advogado, né, no Tribunal Marítimo, e também em coautoria comigo, Reflexões Doutrinárias, que infelizmente está esgotado, precisamos providenciar um outro, né, Matusalém? E o Verdade. terceiro, e outros que o professor tem, que é Responsabilidade Civil do Prático, e também a tese de doutorado da sinistralidade marítima. Infelizmente, eu não tenho aqui em casa, tenho no escritório, mas em breve mostrarei aos senhores a excelência da obra. Aqueles que conhecem também já sabem que tenho razão. Bom, o professor Matusalém dispensa um pouco de apresentação, mas para quem porventura estiver assistindo e que ainda não conheça aí a nossa confraria, né, Matusalém? Eu comento que nós somos uma confraria porque somos muito amigos. E a sua amizade, a amizade de Carmen e de sua família foi um dos presentes que eu ganhei da vida mais importantes para mim. E professor Matusalém, além de ser pós-graduado, mestre, doutor, ainda é pós-doutor, e fez 2 doutorados, né? Um em Direito Internacional Ambiental e o outro recém-concluído agora na Escola de Guerra Naval. É isso, Matusalém? Escola Superior de Guerra. Escola Superior de Guerra, eu sempre faço confusão. Muito bem, e o professor Matusalém, nós vamos conversar hoje sobre um assunto que, inclusive, ontem, professor, a doutora Carmen Pimenta esteve na nossa live e um dos comentários que ela fez foi objeto assim, de muito interesse entre aqueles que estavam nos assistindo, porque ela comentou
da situação do prático, não é? Como é que está a situação do prático nesse momento de pandemia? Se, principalmente, como ele deve proceder em algumas circunstâncias de suspeita, ou então de um navio que esteja entrando, vindo de uma região infectada, se existe algum procedimento que esteja sendo tratado. Enfim, vamos conversar a respeito dessa profissão tão importante, que eu pediria primeiro para que o senhor explicasse um pouco, porque nem todos aqui são da área, o que é o prático, qual é a função primordial desse profissional indispensável à segurança da navegação, e como está a situação nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que me parece que os navios continuam, digamos, em atracação, em procedimento de atracação, na Amazônia em procedimento de efetiva travessia, que levam às vezes 2, 3 dias, e como fazendo revezamento, ou estão tendo que trabalhar. Momento que eu acho que o professor Matusalém se desconectou. Mais um momento, por favor. Vamos aguardar um minutinho. Bom, enquanto o professor se conecta, né, uma das questões que tem se conectado, se colocado, é como é que o prático ele deve proceder no caso de navios com tripulantes infectados ou com suspeita de estarem infectados, né? Então, essa é uma primeira situação que preocupa, né? O professor Matusalém, assim que entrar, vai me esclarecer um pouquinho mais o que é o serviço de praticagem, mas desde já, pronto, ele já está a postos, desde já aviso vocês que o prático é um profissional que assessora o comandante. Vamos lá, aguardar o professor entrar. Caiu, né, sua conexão? Pronto, Matusalém conseguiu voltar aí? Peço desculpas, tivemos um pequeno contratempo aqui e saímos do ar. Não, imagina, você sabe que faz parte. Quando a live é comigo, todo mundo já fica esperando, porque eu sempre apronto alguma, então faz parte, fica até mais animado. Bom, quando você se desconectou, eu estava comentando, né, que uma das questões, um dos questionamentos hoje com relação ao serviço de praticagem é como prático, e aí eu pediria para você explicar um pouquinho o que é o prático, o que é o serviço de praticagem, ele está atuando nesse momento de pandemia e como ele está procedendo ou deve proceder no caso de tripulantes com sintomas ou de navios que, porventura, estejam vindo de países com surto de pandemia significativo. Enfim, eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais, o senhor como um especialista na área e profundo conhecedor, não só no âmbito da academia, mas na prática também. Como é que está a situação da praticagem nesse contexto? Para os colegas que estão acompanhando e que não conhecem o serviço de praticagem, então eu vou falar rapidamente, porque eu acho que o que mais interessa é fazer essa correlação com a situação que estamos vivendo de pandemia. O prático ele é um assessor técnico do comandante do navio. Ou seja, para que os navios entrem e saem dos portos, o comandante precisa ser assessorado por um profissional técnico que conhece a área. Então, o trabalho acontece a 4 mãos. O comandante conhece bem o seu navio e o prático deve conhecer bem o local onde o navio vai atracar, entrar ou sair.
Desse modo, então, os dois trabalham em conjunto para que haja a segurança da navegação. O serviço de prático ele é regulado pela Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que tem o seu decreto regulamentador. E nesse decreto, o serviço de praticagem ele é definido num tripé que se compõe em prático, lancha e a atalaia. Então, nesse momento, para que o serviço de praticagem cumpra o seu papel de serviço essencial, porque é assim que a lei define o serviço de praticagem, ou seja, ele é um serviço essencial que não pode parar, funciona 24 horas, 7 dias por semana e os 365 dias do ano. Então, em nenhum momento o serviço de praticagem pode parar, porque dele depende uma série de questões logísticas. Por exemplo, um navio carregado de gasolina pode ser necessário ou absolutamente importante para o abastecimento de uma cidade. Se há a interrupção daquele navio, pode haver aí, então, algum problema no setor de abastecimento. Nesse momento em que nós estamos vivendo, os navios estão circulando, né, cheios de mercadorias e alguns deles com mercadorias ligadas à questão da saúde, que é muito importante. Ou seja, mais do que nunca, o serviço de praticagem tem sido essencial. Os práticos brasileiros têm se demonstrado bastante aptos e desejosos de não interromper o serviço de praticagem, mesmo diante de todas essas questões adversas que todos nós estamos sofrendo. Então, como o serviço de praticagem, há outros serviços essenciais que devem estar de prontidão. Essa questão de ter um navio com alguém doente, nós já tivemos alguns aprendizados no passado. Eu acho que todos se lembram quando estávamos vivendo aquele risco e aquele perigo e o medo do ebola. E as secretarias de saúde atuaram bem e sempre nos orientando. Quer dizer, o serviço de praticagem, nesses momentos de epidemia ou de pandemia, eles seguem rigorosamente orientações dos setores de saúde, né, que vem diretamente do Ministério da Saúde, com suas restrições, etc. Então, os práticos estão indo para bordo com proteção de luvas, de máscara, e mantendo distância de pelo menos 2 metros dos tripulantes. Nem sempre isso é fácil de fazer. Eu ia imaginar, dependendo do tamanho, né? Pois é, não é fácil subir uma escada de quebra-peito, às vezes com muitos metros, com uma máscara, porque a respiração não é a mesma, né? Mas o serviço tem acontecido sem interrupção. Não temos ainda caso em que o serviço precisou ser interrompido, mas os questionamentos dos próprios profissionais levaram o nosso escritório a fazer uma nota de esclarecimento jurídica, no sentido de, se houver uma situação extrema, como o prático deve proceder. Eu não sei se esse... Se o senhor nos permitir, depois nós gostaríamos de divulgar essa nota técnica, que eu acho que é muito importante, né? Uma informação importante. Sim, eu já passei para a senhora, então, se houver necessidade, se entender útil, fique à vontade para divulgar. Ela, na verdade, interessa aos práticos, foram eles que sugeriram algumas praticagens, principalmente as praticagens da ZP1, quando tem uma navegação um pouco diferente da que a gente ZP1 é qual zona de praticagem, professor? É aquela zona de praticagem que navega ali no Rio Amazonas e seus afluentes, o prático, diferentemente... E às vezes os práticos ficam dias, né, a bordo. Às vezes 2, 3 dias embarcados, 2 práticos. Então, os cuidados, no sentido de se proteger, deve ser bem maior do que um prático de Santos ou do Rio de Janeiro, onde a gente passa 1, 2 horas a bordo e termina a manobra.
Então, eu não sei se essa introdução que eu fiz foi suficiente para esclarecer o que é o serviço de praticagem. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou se as perguntas vêm depois, não sei como é que... Eu estou atenta às perguntas, mas se a gente não conseguir responder no tempo que eu sei que o senhor tem um compromisso, a gente depois seleciona, encaminha e a gente faz uma postagem sobre a pergunta. Então, mas eu estou atenta caso venha alguma, que nem sempre a gente consegue acompanhar a rolagem, né? Entendi. Mas não se preocupe com isso, que se vier alguma, a gente vai respondendo, eu lhe passo, ou então, posteriormente, a gente responde. Tá, então eu vou passar ao ponto que me parece que é o nó górdio, que seria o ponto mais difícil, polêmico, e que nós precisamos trabalhar nesse sentido, e eu vou tratar da questão apenas do ponto de vista jurídico. Há questões ideológicas de que o prático deve ser um super-homem, que como um bombeiro, por exemplo, que tem na sua profissão o dever de salvar vidas e de entrar no fogo. Mas mesmo para esse profissional que tem como meta arriscar a sua própria vida para dar a vida a outras pessoas que estão em perigo, mesmo esse profissional, ele é treinado de tal maneira que ele sabe o limite até onde ele pode ir. Desse limite, ele volta, porque não há nenhuma questão jurídica, nada no nosso ordenamento jurídico, nem naqueles que nós estamos acostumados a pesquisar, que obrigue uma pessoa a dar a sua vida por outra. Ao contrário, o que temos no nosso ordenamento jurídico é que você pode, numa questão extrema, até matar uma pessoa para salvar a sua própria vida. Se temos duas pessoas que estão prestes a se afogar e uma delas não consegue se controlar, você pode deixá-la ali e salvar a sua própria vida, e depois haverá as excludentes de responsabilidade. Então, ninguém está obrigado a dar a sua vida ou arriscar a sua vida pela vida de outro. Eu acho que não pode ser diferente com o prático. Então, algumas questões extremas aparecem no momento em que a gente está vivendo esta pandemia, que nem sempre as autoridades conhecem com profundidade o serviço do prático e as suas dificuldades. Então, imaginem que o prático, nesse momento, ele pode ser um vetor para disseminar a doença, no sentido de que se ele vai a bordo e tem alguém contaminado ali e ele se contamina, quando ele desce a escada, ele primeiramente já contamina os profissionais que estão na sua própria lancha. Esses profissionais vão para suas casas e contaminam os seus familiares. E o prático vai para a sua casa, vai para o seu escritório ou para onde ele tem que ir e sai contaminando. Nesse sentido, então, ele seria um vetor de transmitir aquilo que ele recebeu a bordo, que seria a doença. Mas a gente pode pensar também num outro lado, que é o caso de o prático estar infectado, sem saber que está, e ele vai a bordo de um navio onde todos estão com saúde, e esse navio está deixando o porto para fazer uma viagem para a Europa, por exemplo. Então, ele vai ser um vetor para contaminar aqueles tripulantes que estarão numa situação absolutamente vulnerável, porque eles vão fazer uma viagem de 15 dias, digamos, para a Europa, sem recursos médicos. E se alguém adoecer nesse período, seria uma situação difícil de ser controlada, devendo o comandante arribar ou pedir socorro por helicóptero, etc. Então, essa situação toda a gente precisa administrar. E, às vezes, as autoridades não estão devidamente preparadas porque não conhecem o serviço de praticagem. Então, a pergunta que me foi feita por uma das praticagens lá da ZP1 é que, se houvesse a informação pelo comandante do navio que ele tem um tripulante que está em quarentena no seu camarote,
por suspeita ou por confirmação de que ele está com o Covid-19, qual seria a posição do prático, se ele deveria embarcar ou não. Então, a nossa nota técnica jurídica de esclarecimento diz o seguinte, que, em princípio, em tese, o serviço de praticagem está sob a tutela da autoridade marítima. Então, qualquer coisa nesse sentido deve ser comunicado à autoridade marítima pedindo orientação. Devem ser comunicados também às autoridades sanitárias para que tomem providência e decidam sobre esse embarque ou não do prático. O que acontece é que o que a praticagem vem recebendo mesmo que tenha alguém infectado ou suspeito a bordo, o prático pode ir desde que coloque uma máscara ou uma luva. Que, na realidade, a gente tem percebido que essa proteção é frágil demais diante de uma pessoa infectada. Ora, os profissionais de saúde, quando estão tratando de alguém que está infectado, têm uma roupa toda especial, aquela roupa que cobre tudo, e eles têm um conhecimento que nós não temos de como não se contaminar. Existem técnicas para você colocar a luva, para retirar a luva, para lavar a mão, ou seja, o prático não está preparado para estar num local onde sabidamente tem alguém infectado. Então, qual seria a orientação jurídica se chegássemos, que nós colocamos isso apenas com uma possibilidade que a gente espera que não aconteça, ou seja, de uma autoridade não compreender e determinar compulsoriamente que o prático vá a bordo? A gente imaginou o seguinte, bom, a praticagem pode emitir um documento no sentido de questionar sobre a possibilidade de o prático não ir a bordo para não ser vetor, né, ao desembarcar e também não expor a sua vida a esse risco extremo, para que haja reflexão por parte das autoridades sanitárias. Mas se isso não acontecer, nós estamos caminhando para os steps, né? Então, o primeiro step seria isso, no sentido de convencer com esses argumentos que aqui foram colocados. Se esses argumentos não forem suficientes, nós temos a Norman 12, que regula o serviço de praticagem, e um dos seus itens diz que um navio pode ter a sua impraticabilidade decretada pela autoridade marítima, por algum motivo naquele navio. Ou seja, essa forma de decretação pode ser para todos os navios, por exemplo, a Barra de Santos vai permanecer fechada, não entra nem sai navios em razão do mau tempo, etc., que torna inseguro o desembarque do prático. Isso a gente já está acostumado. Mas para um determinado navio, isso também pode acontecer. Um navio pode não estar em condições seguras de sair. Então, a impraticabilidade é declarada para aquele navio. Por exemplo, ele pode não ter um sistema de escada adequado conforme as resoluções da IMO nesse sentido. Aquele navio pode ter a sua impraticabilidade declarada pela autoridade marítima até que ele consiga resolver essa pendência. Então, no sentido, quando você tem um tripulante infectado ou suspeito que torna inseguro a vida do prático que vai a bordo, essa impraticabilidade também poderia ser decretada. Aí vem a pergunta, isso já aconteceu? Não, a gente não tem conhecimento disso. Mas também a gente não tinha conhecimento dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu não sei quantos estão nos ouvindo aqui, eu da minha idade, 64 anos, eu não tinha experimentado ainda uma pandemia com essas proporções. Então, tudo o que está acontecendo é muito novo. Então, nós que trabalhamos nessa área, né, nessa esfera jurídica envolvendo o direito marítimo, muitas vezes temos, então, que criar o próprio direito, tentar entender como resolver as questões que se apresentam nesses momentos que a gente não espera.
E aí as questões continuam, né? Os steps vão subindo. Digamos que a autoridade marítima, e a gente imagina que isso não iria acontecer, né? Mas a gente tem que responder no nosso parecer jurídico as questões que nos são apresentadas. Mas se a autoridade marítima recusar a declarar essa impraticabilidade e obrigar o prático a ir a bordo. E nós sabemos que a lei diz que o prático não pode se recusar ao serviço de praticagem, sob pena de responder a um processo administrativo que pode levar, inclusive, à cassação do seu certificado de habilitação. Então, os práticos têm receio disso, né? De enfrentar a autoridade marítima nesse sentido. Então, respondendo a esse questionamento, o que diz a nota do nosso escritório é que, em havendo essa imposição para que o prático vá compulsoriamente a bordo, a Marinha não tendo entendido, ou a autoridade marítima não tenha entendido que necessita de declarar a impraticabilidade daquele navio, há ainda a resolução A960 da IMO, que no anexo 2, no seu inciso 8, diz que o prático deve ter o direito de recusar uma manobra que coloque em risco a segurança da navegação ou o meio ambiente marinho. Vejam que não é uma possibilidade, é um direito. Direito. Então, um direito de recusar quando colocar em risco a segurança da navegação e o meio ambiente marinho. Aí vem uma outra resposta. Sim, Marcelo, mas a segurança da navegação e do meio ambiente marinho. Nesse caso, não é a segurança da navegação, nem é proteção do meio ambiente, mas sim a segurança do prático. Então, a resposta foi isso. A gente tentando imaginar aqui perguntas de alguns colegas que estão nos ouvindo agora. A segurança da navegação envolve o navio, como a gente aprende nos primeiros momentos aí de pós-graduação em Direito Marítimo. A segurança da navegação envolve o navio, envolve a carga e as vidas de bordo, obviamente incluindo a vida do prático. Então, se há insegurança, para a vida do prático, há insegurança da navegação. O mesmo acontece se o prático chega para embarcar no navio. Se o prático estiver no grupo de risco, né? Exatamente. Ele é ainda um pouco mais vulnerável ainda a estar nessa situação. E nós temos muitos práticos, principalmente fora do Brasil, acima de 60 anos. Então, essa situação pode acontecer fora dessa questão da pandemia. Por exemplo, quando um prático vai a bordo para embarcar e a escada do navio não está de acordo com as resoluções da IMO. Ele não é obrigado a subir numa escada inseguro, colocando a sua vida em risco. Nós perdemos recentemente, no final do ano passado, um colega lá do porto de Nova York, exatamente porque a escada partiu quando ele subia. Ele foi para a água e, infelizmente, perdeu a sua vida. Ou seja, se o prático identifica que o navio não está cumprindo uma norma internacional específica para a escada do prático, colocando em risco a sua vida, ele pode se recusar a realizar aquela manobra. E imagino que a autoridade marítima não vai colocar o prático para fazer uma manobra compulsoriamente se a vida dele está em risco. Mas se isso acontecer num extremo que a gente imagina tão somente para efeito de um parecer jurídico, ele ainda assim poderia evocar a resolução A960 da Organização Marítima Internacional. Eu não sei se eu consegui responder as dúvidas e se há ainda alguma questão envolvendo os serviços, aqueles que estão participando que queiram algum outro esclarecimento. Para que a gente possa encerrar, e também depois, posteriormente, agendar uma outra oportunidade como professor, para que a gente possa dar continuidade a esse tema, eu só gostaria de saber a sua opinião
Sobre o futuro, professor Matusalem, a médio e curto prazo haverá talvez um impacto bastante grave no nosso setor. Qual é a visão a sua em especial nesse sentido e qual a sua mensagem, digamos, para nós nesse momento? Professora Eliane, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de esperança. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a Deus, porque só Ele pode ter controle de uma questão desse tamanho, dessa magnitude. Nós vemos grandes líderes, pessoas preparadas no mundo todo, com opiniões diferentes e não sabendo exatamente que rumo tomar. Então nesses momentos, eu acho que toda a nossa técnica, toda a nossa expertise não é capaz de determinar um rumo certo, um rumo melhor. Esse rumo deve ser buscado para aqueles que confiam, deve ser buscado em Deus. Só Deus pode nos dar o melhor rumo nesse momento. E a nossa mensagem de esperança é de que esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. E Deus vai nos ajudar a suportar a tempestade. É como se estivéssemos num barco e percebendo a tempestade prestes a naufragar. Deus é aquele que, como fez na época em que Jesus andou sobre as águas, tem a capacidade de fazer cessar a tempestade. O nosso pedido é que Ele faça isso. Que Ele sopre um vento que leve essa doença para que possamos, em breve, voltar de forma normal, tranquila, como sempre fizemos no nosso trabalho, ensinando direito marítimo, trabalhando nessa área tão importante para todos nós. Esse é o nosso desejo e aquilo que eu podia deixar para o grupo. Obrigado, professor. Poxa vida, professor, agradeço muito as suas palavras e faço delas as minhas. Momento de esperança, de união, e peço mais uma vez que posteriormente nos dê a honra de voltar para que nós possamos, quem sabe, já passar dessa fase, analisar com esperança os momentos que virão. Então, muito obrigada, professor, por toda essa explicação, por esses esclarecimentos, e desejamos realmente que essa fase, principalmente para esse serviço tão importante, que o serviço continue sem que haja efetivamente uma exposição à vida daqueles que atuam na área e que são tão importantes para a economia marítima como um todo. Então, muito obrigada, professor. Obrigado, professor Eliane. Quero agradecer também as pessoas que acompanharam. Infelizmente, daqui eu não consigo ler, né? Vejo que tem algumas pessoas ali fazendo alguns comentários, passando, mas eu não consigo perceber. Eu lhe passo de tudo depois, não se preocupe. Mas fico muito feliz com aqueles que aceitaram o convite para esse momento ao vivo e dizer que estou com saudade de momentos em que, em sala de aula, aprendemos e ministramos uns aos outros. Muito obrigado, Somos professor. dois, professor. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Pessoal, até mais. Até amanhã. Gostaria apenas de avisar que amanhã nós já temos o tema definido, que o professor Antônio Lawande vai discutir conosco se as agências nacionais e internacionais estão preparadas para o Covid-19. Então, dando sequência aí no propósito da MLOL de trazer cada vez mais informação, até o dia 5 de abril, nós estaremos todos os dias às 19 horas com convidados renomados que atuam na prática, discutindo esses temas e passando informação. Esse é o nosso compromisso social. Muito obrigada.